noite, boa noite. Vocês estão bem? Fique em pé mais um pouco. Vamos orar juntos em pé. Coloque a mão sobre o seu coração. Vamos ter um tempo com Deus em oração. Enquanto eu oro, eu quero convidar você a também participar dessa oração, lançando sobre Deus as ansiedades e preocupações que estão te assolando e confiando que Ele está cuidando de todas as coisas. Jesus amado, obrigado porque nós não somos como os pagãos, que precisam se preocupar com a sua própria vida. Nós temos quem se ocupe conosco, nós temos quem lute as nossas batalhas, nós temos quem vença as nossas guerras. Nós, ó Pai, confiamos plenamente em Ti, sabemos que o Senhor tem sido bom até aqui, e que o Senhor nunca mudará, que você é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E fundamentados nessa convicção de fé, nós, ó Pai, lançamos sobre o Senhor a nossa vida, tudo aquilo que tem nos assolado. Não queremos nos distrair com as coisas deste mundo, porque nós não somos deste mundo. Por isso, Pai, enquanto nós meditamos na Tua Palavra, enquanto nós temos esse tempo de comunhão, como Tua igreja, como Teu povo, que os nossos olhos possam se voltar para Ti, que o nosso coração possa se voltar para Ti, que a nossa mente possa se voltar para Ti. Espírito Santo de Deus, transforma-nos de glória em glória, e nessa noite acrescente uma dose de glória na nossa vida. Queremos, ó Pai, cumprir o Teu propósito em nós, queremos viver o destino que o Senhor planejou e sonhou para cada um de nós. Por isso, essa noite, alinha o nosso coração com a Tua Palavra, que é viva e eficaz. E tudo aquilo que nós vamos ouvir, a partir da reflexão da Tua Palavra, possa gerar frutos e nos transformar. Que a Tua Palavra possa penetrar no íntimo do nosso ser, gerar em nós virtudes, quebrar, ó Pai, toda idolatria, religiosidade, e nos levar submissos ao Senhor. Nós queremos aprender a Te amar mais, queremos aprender a Te amar como Você é digno, Jesus, porque de fato nós não merecíamos ser amados, e mesmo não merecendo, o Senhor nos amou, e a resposta que nós queremos Te dar também é em forma de amor. Ensina-nos a Te amar, fala conosco nessa noite, instrua-nos, corrija-nos, exorte-nos, encoraje-nos, revela-nos profeticamente o Teu coração a nós, para que alinhado com o Teu coração, possamos Te obedecer em tudo e agradar o Teu coração, para que a nossa vida seja uma oferta agradável a Tuas narinas. Abençoa-nos, ó Pai, com discernimento e iluminação da Tua Palavra aqui essa noite. Nós oramos e nos colocamos diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Pode se assentar. Continuando o tema, não me envergonho do Evangelho, agora nós entramos no capítulo 3 de Romanos, versículo 9. Romanos, capítulo 3, versículo 9. E nós vamos meditar aqui em alguns versículos que nos trazem verdades tão confrontadoras, e que de alguma forma nos faz clamar por misericórdia diante dessas realidades. Romanos capítulo 3, versículo 9. O que concluiremos então? Só para te contextualizar, o apóstolo Paulo, no início do capítulo 13, ele estava falando acerca da problemática dos judeus que receberam a lei, e Paulo fala que os judeus estão em vantagem em relação àqueles que não são o povo da aliança, os gentios, os pagãos. O povo judeu estava em vantagem porque havia recebido
a lei de Deus, as promessas de Deus. Mas a vantagem que o apóstolo Paulo faz referência no início do capítulo 3, não é a vantagem da salvação, mas é a vantagem da revelação. Então ele vai destrinchar isso, porque os judeus poderiam cair no erro de pensar que por terem recebido a lei de Deus, eles então poderiam estar em vantagem em relação aos outros povos. E por isso o apóstolo Paulo lança então uma pergunta, número 2, do versículo 9, dizendo: estamos nós em posição de vantagem? Não! Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo: nós todos somos farinha do mesmo saco. Nós todos não fomos agraciados por Deus porque nós éramos bons. Nós fomos agraciados por Deus, sendo revelação das suas promessas, aliança e leis, porque Ele é bom e não porque nós somos bons. E isso aqui é muito confrontador, porque trazendo a nossa realidade, por vezes, nós pensamos estar em posição de vantagem, por exemplo, frequentarmos uma igreja, e ouvirmos a palavra, e termos Bíblias das mais diferentes versões dentro de casa, e nós dizemos: nossa, como eu sou avantajado em relação aos pobres pagãos que não conhecem a Deus, ao ponto de levantar uma pergunta e um questionamento, seja ele qual: Deus, será que alguém numa ilha isolada, sem conhecer ao Senhor e sem conhecer a palavra, sem ter as canções e cânticos do mundo gospel, serão salvos? E Deus está olhando do céu e está dizendo: você acha que é melhor do que alguém que está numa ilha deserta, sem ter as canções e cânticos gospel? Você acha que é melhor do que outra pessoa, porque lhes foi dado por herança Cassiane e Eichla? Vocês acham que estão em posição de vantagem, porque vocês têm uma Bíblia na prateleira da sua casa? Paulo veementemente diz: não, não, porque Deus não deu a lei para aqueles que seriam salvos. Deus deu a lei para que nós clamássemos por salvação. Deus não permitiu você ter a graça. Eu quero que você considere isso: você é um privilegiado. Olha para quem está ao teu lado, cutuca a pessoa que está ao teu lado e diga: você é um privilegiado. Por que nós somos privilegiados? Porque eu e você estamos diante da santa palavra de Deus. Essa semana eu estava vendo um documentário acerca da Coreia do Norte, que me confrontou e me fez apaixonar-se ainda mais por aquilo que eu já sou apaixonado, que é a palavra de Deus. Estava contando acerca dos sul-coreanos que pegavam potes de arroz e lacravam eles, colocando dentro deles um Novo Testamento e jogavam, enfim, num rio que corria para a Coreia do Norte, para que talvez chegasse à Coreia do Norte e os coreanos que moram na Coreia do Norte pudessem ter acesso ao arroz e também ter acesso ao Novo Testamento que estava dentro daquele pacote de arroz. E eu fiquei olhando e pensando: meu Deus do céu, como eu sou privilegiado. Eu vou dizer para você, eu mesmo tenho, acho que umas 30 Bíblias impressas. Sem contar, enfim, as várias Bíblias que eu tenho no celular, inglês, português, espanhol, versão Almeida, versão NTLH, versão atualizada, NVI, enfim, nós somos privilegiados. Você é privilegiado por estar em uma igreja. Acredite, meu irmão, tem gente em todo lugar do mundo que daria tudo para estar num ambiente como o nosso. Nós somos privilegiados, mas esse privilégio não nos salva. Pelo contrário, nos traz ainda maior responsabilidade.
O privilégio de ter acesso àquilo que nós temos acesso, traz sobre mim e sobre você maior responsabilidade do que aqueles que não têm acesso àquilo que nós temos. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, se vocês pensam que pelo fato de estar imersos dentro de uma realidade bíblica, isso torna de vocês alguém que está apto e preparado para a salvação, isso é um grande engano seu. E eu diria para todos nós aqui, talvez não, com certeza, no céu nós teremos muitas surpresas. Nós veremos pastores indo para o inferno, nós veremos cantores indo para o inferno, nós veremos irmãos que estavam sentados do nosso lado na igreja indo para o inferno. Porque não é o privilégio de ter acesso às coisas de Deus que nos torna pessoas de Deus. Posso ouvir um amém para isso? E é isso que Paulo está dizendo acerca do povo judeu, mas muito bem aplicado ao povo evangélico. Porque de verdade, os evangélicos caíram na ilusão dos judeus. E incorremos no mesmo erro. Ainda mais aqueles que nasceram num lar cristão. Pensam que o nascimento deles é o batismo. Pensam que frequentar a escola bíblica dominical e saber que Davi pegou 5 pedras e lançou uma na cabeça de Golias e o derrubou, isso torna salvo. Isso não te torna salvo, isso não te dá salvação, pelo contrário, traz sobre mim e sobre você ainda mais rigor, porque agora nós temos acesso às verdades da palavra de Deus. E a pergunta que eu te faço é, sabendo que seremos julgados com ainda mais rigor, como você tem encarado a revelação que te alcançou? Como você tem encarado os princípios de Deus que te alcançaram? Conhecer e não praticar te torna apenas 2 vezes filho do diabo. Uma de maneira natural e a segunda por escolha própria. Ter conhecimento de Deus e ignorar o conhecimento de Deus te torna 2 vezes filho do diabo. Uma por ordem natural e outra por escolher viver em desobediência a Deus. Versículo 10. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Você pode repetir comigo isso? Não há nenhum justo, nenhum sequer. Ele complementa o raciocínio dizendo, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. O que o apóstolo Paulo está fazendo é citando textos do Antigo Testamento para afirmar a grande realidade que todos nós devemos constatar. Todos nós somos juntamente pecadores, injustos por natureza. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Isso me faz lembrar um episódio bíblico muito curioso, que está narrado em Gênesis no capítulo 18. E esse episódio bíblico narra o momento onde o anjo do Senhor chega até Abraão e diz para Abraão, a gente está descendo para Sodoma e Gomorra para destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão, como um bom crente, começa a negociar com Deus. Ele diz, Deus, destruir Sodoma e Gomorra? Nossa, precisa disso tudo. Tá bom que o negócio está feio lá. Mas você é bondoso, misericordioso. E como você irá destruir Sodoma e Gomorra, havendo justos que moram em Sodoma e Gomorra? Aí sabe qual é o desafio que Abraão lança para Deus? Deus, se houver 50 justos em Sodoma e Gomorra, você ainda assim a destruirá? Sabe o que Deus diz para Abraão? Se houver 50 justos,
eu não destruo. Aí Abraão então parou e pensou um pouco. 50 é pra caramba, né? É gente pra caramba. É uma sala de aula inteira quase. E se houver 25 justos, você destruirá Sodoma e Gomorra? Deus então diz a Abraão, se tiver 25 justos, eu não destruo. Abraão pensou mais um pouco, falou, mas 25 é gente pra caramba ainda, gente. Deus, se tiver 20 justos, você destrói? Deus fala para Abraão, Abraão, se tiver 20 justos, eu não destruo. E se tiver 15, você destruirá? Deus diz para Abraão, se tiver 15, eu não destruo. Aí Abraão vai para os últimos apelos, e se tiver 5 justos, você destruirá? E Deus diz, se tiver 5 justos, eu não destruo. Sabe qual foi a conclusão que Abraão chegou? Não tem nenhum justo. E é interessante essa narrativa, sabe por quê? Porque no exato momento que Deus diz, se tiver 5 eu não destruo, ele vira as costas e caminha para Sodoma e Gomorra para destruir Sodoma e Gomorra. Mostrando para Abraão que existe uma verdade que precisa nos colocar em posição de xeque. Xeque mate. Não há nenhum justo sequer. Ninguém por si próprio, ninguém pelo seu próprio caráter, índole, moral, pode recorrer de Deus ou apelar para Deus um habeas corpus para que seja salvo, ou que a condenação de Deus não recaia sobre ele, porque de fato o que fica comprovado na história de Abraão é que não havia nenhum justo. E por não haver nenhum justo, então Deus destruiria Sodoma e Gomorra, como de fato destruiu. Inclusive, muitos teólogos, arqueólogos acreditam que Sodoma e Gomorra fica no exato lugar do Mar Morto. Eu estive em Israel no ano passado e fui visitar o Mar Morto. O Mar Morto é uma coisa inexplicável. Inexplicável. E pelo alto índice de enxofre, salubridade e assim por diante, muitos acreditam que de fato Sodoma e Gomorra ficava ali, e ali então que Deus destruiu com fogo do céu Sodoma e Gomorra, tornando aquele lugar infértil até os dias de hoje. Paulo, apresentando o Evangelho, ele está dizendo, não há nenhum justo. E ele faz mais uma afirmação, não há ninguém que entenda a Deus. E esse entendimento não é um entendimento intelectual. Esse entendimento é o entender do justo, o entender do coração. Porque se de fato entendêssemos a Deus no nosso coração, nós não pecaríamos. Pecamos porque não entendemos. Pecamos porque não entendemos os caminhos de Deus. Pecamos porque não entendemos as leis de Deus. Pecamos porque não entendemos as promessas de Deus. Não há ninguém que entenda a Deus. Ele ainda vai dizer, não há ninguém que busque a Deus. Isso, mais uma vez, é reforçado no Novo Testamento, quando no Evangelho, Jesus conta a parábola das coisas perdidas. A parábola das coisas perdidas começa com uma ovelha perdida. E a pergunta que eu te faço é, quem vai atrás da ovelha perdida? Jesus, o pastor. A ovelha perdida não volta ao pastor, é o pastor que vai atrás da ovelha perdida. Segundo momento dessa parábola, conta o momento onde uma dracma se perde. Então uma mulher que havia perdido essa moeda de valor, ela revira toda a casa até encontrar essa dracma. E a pergunta que eu te faço é, quem encontra quem? A dracma encontra a senhora ou é a senhora que encontra a dracma? É a senhora e está representando Deus essa história.
Aí talvez você venha com uma carta na manga e você diz, e o filho pródigo? O filho pródigo pegou a herança do pai, foi para distante, caindo em si, ele voltou para a casa do pai. Mas talvez o que você nunca tenha observado na parábola é que enquanto o filho pródigo está se aproximando da casa, acontecem duas coisas. Primeiro, ele está com medo e vergonha de entrar na casa do pai, e ele começa a pensar, será que o meu pai irá me receber novamente? E logo quando ele pensa isso, sabe o que o texto narra? Que o pai sai correndo ao encontro do filho. Quem buscou o filho, não foi o filho que buscou o pai, mas foi o pai que buscou o filho. Eu e você fomos buscados por Deus. Não fomos nós que o encontramos, foi Ele que nos encontrou. Foi Ele que nos buscou. Foi Ele que foi atrás de nós. Foi Ele que revirou o mundo para te encontrar, para me encontrar. Não que nós tenhamos valor, mas porque Ele tem valor, porque Ele é bom, Ele decidiu te encontrar e te possibilitar a salvação eterna. Portanto, não há ninguém que busque a Deus. Agora vem o versículo 12, que para mim é uma das afirmações mais duras de digerir e engolir. O versículo 12 diz, todos, repete comigo, todos se desviaram e tornaram-se juntamente inúteis. Pesado, não é? Deus está olhando do céu para a humanidade e Ele não está dizendo, você tem alguns problemas, você poderia ser um melhor marido. Ele não está olhando do céu e dizendo, você poderia ser um melhor filho, você poderia ser um melhor cristão. Deus está olhando do céu e está dizendo, todos vocês são inúteis. E talvez você diga, pastor, mas eu não sou tão ruim assim. Eu até acredito. Mas eu acredito a partir de um entendimento bíblico. Qual entendimento bíblico? Você sabia que nós não somos tão ruins, porque a graça comum de Deus atua em nós para que a nossa maldade não se multiplique? Sabia que Deus, no seu eterno poder, ainda refreia os nossos desejos malignos e perversos? Você sabia que nós seríamos muito piores se a bondade de Deus não refreasse os nossos impulsos? Você sabia que os maiores genocídios que houveram na história poderiam ser muito piores se Deus não tivesse intervido com a sua graça? Acredite, meu irmão, se não fosse a bondade de Deus, tudo aquilo que nós julgamos muito ruim na sociedade, seja isso pedofilia, seja isso estupro, seja isso homicídio, seja isso genocídio, seja isso suicídio, seja isso cárcere privado, violência doméstica, abandono familiar, seja qualquer coisa que você considere ruim, se Deus não fosse bondoso, seria ainda pior. Nós seríamos ainda piores, porque todos nós tornamos-nos juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Para te ajudar a entender a profundidade da palavra inútil, eu fui atrás de alguns sinônimos, ok? Alguns sinônimos de algo inútil: vazio, oco, frívolo, fútil, vão, insignificante, inane, mal-sucedido, infrutífero, abortado, infeliz, vão, insuficiente, ineficaz, improdutivo, estéril, improfícuo, vão, abortado, infeliz, fútil, infrutífero. Levanta sua mão e diz assim: isso é o que eu sou. Isso é tão forte. Sabe por quê? Porque, aliás, eu estava ouvindo de uma pessoa que disse para mim, meio que atravessada, assim, tipo, pastor, nós não deveríamos dar ênfase no amor de Deus? É exatamente o que eu estou fazendo. Você nunca vai entender o tamanho do amor de Deus se você não entender o tamanho do seu problema.
Você nunca vai entender o tamanho da graça e da bondade de Deus se você não entender a perversidade, a malignidade, a maldade que existe e reside dentro de cada um de nós. Para a graça de Deus ser útil, é necessário que antes e acima de tudo nós nos reconheçamos como inúteis. Para o amor de Deus ser utilidade para a salvação, é necessário que nós cheguemos ao pó, porque somos pó. É necessário que nós nos reduzamos a nada. Você não precisa melhorar sua vida, você precisa nascer de novo. Você não precisa melhorar teu casamento, você precisa nascer de novo. Você não precisa ser um melhor cidadão, não, você precisa ser um novo cidadão. O nosso problema sem Cristo é muito mais grave do que nós julgamos. Até que entendamos a nossa completa inutilidade, jamais entenderemos a utilidade da cruz de Cristo. Versículo 13. Paulo, através das verdades bíblicas, ainda vai jogar um pouco mais de terra nesse defunto que somos nós. Ele diz: sua garganta é um túmulo aberto. O que ele está dizendo é o seguinte: olha, existe podridão no teu coração que flui da sua garganta. Fofoca, porfia, mentira, engano, vaidade, arrogância, presunção, abandono, constatam o quanto o teu coração está podre, putrificado. Com a língua enganam, veneno de víbora está em seus lábios, sua boca está cheia de maldição e amargura, os seus pés são ágeis para derramar sangue, ruínas e desgraça marcam seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Esses somos nós, pecadores do fio de cabelo até o dedo mindinho do pé. Até o nosso maldito dedinho é pecador. Tudo em nós precisa de regeneração. Tudo em nós precisa de perdão. Tudo em nós precisa de novo significado. Nós somos piores do que imaginamos. E Deus é melhor do que nós imaginamos também. Nós somos muito pior do que podemos pensar. E Deus é muito melhor do que a nossa mente pode conceber. Eu quero mostrar algumas fotos pesadas, que de alguma maneira retratam um pouco da nossa história de maldade enquanto homens. Essas fotografias são fotografias que são expostas, inclusive no museu que eu fui, no museu do nazismo, e são fotos que retratam o período aonde Hitler, debaixo do seu comando, pode voltar, deixa lá, eu vou explicar cada foto. Hitler, debaixo do seu comando, matou 8 milhões de pessoas. Mas como Hitler, houveram outros. Mao Tse-tung, sozinho, matou 60 milhões de pessoas. De fome, torturas e assim por diante. Essa foto, não sei se dá para você ver muito bem, mas são judeus que estão revirando os corpos para achar bens nos corpos daqueles que haviam sido gaseificados. Então eles estão revirando para achar dentes de ouro, alguma coisa de posse, para então entregar aos alemães nazistas naquele contexto. Agora, talvez algo que você não saiba, é que os próprios nazistas impuseram como obrigação esses judeus acharem bens nos seus próprios irmãos nacionais, para que então pudessem dar aos nazistas. E como era uma função de muita tortura psicológica,
Essa função ela durava algum pouco de tempo e depois esses mesmos que estavam pegando dentes de ouro, correntes e assim por diante, eles também eram mortos. Segunda foto. Essa foto mostra os trilhos que levavam até os campos de concentração na Alemanha nazista. Esses campos de concentração pelos alemães foram chamados de indústrias da morte. Sabe por quê? Olha o tamanho da malignidade do ser humano. Porque a pólvora e a bala custavam muito cara, eles então decidiram fazer um procedimento onde pudessem matar mais pessoas sem gastar tanto dinheiro. E por isso foi conhecido como indústria da morte. Alguns generais alemães se reuniram e juntos chegaram à conclusão que câmeras de gás custariam menos dinheiro para o regime nazista e mataria mais pessoas. E esses trens levavam então as pessoas até os campos de concentração. Talvez que você não saiba que grande parte desses trens cabia por cerca de 50 pessoas. Era muito comum nesses trens haverem 300, 400 pessoas amontoadas para chegar até então o lugar onde elas seriam mortas. E ainda mais assustador, olha o tamanho do quanto o ser humano pode se tornar sádico. Eles colocavam na frente desses campos de concentração para enganar esses alemães, esses judeus, e para de boa vontade eles se entregarem. Sabe o que eles faziam? Eles colocavam um jardim na frente do campo de concentração para eles não terem estresse emocional e entrarem sem nenhum tipo de forçação de barra lá, enfim, nas câmeras de gás. Continua. Isso daqui é uma orquestra, acredite, meus irmãos. No regime nazista, eles colocaram uma orquestra para acalmar os judeus, esperando a sua morte, enquanto eles estavam na fila para serem mortos nas câmeras de gás. Assim como os porcos hoje são mortos com música clássica, os judeus, enquanto esperavam serem mortos nas câmeras de gás, eles ouviam músicas clássicas para acalmar e não causarem nenhum tipo de tumulto. Continuando. Aqui então mostra, depois de eles terem sido mortos, eles eram jogados nesses fornos, onde o corpo era totalmente consumido até virar pó. Agora o que você talvez não saiba, e isso ainda não é muito bem fundamentado, mas é muito provável que isso tenha acontecido, é que os alemães pegavam a gordura dos corpos humanos e transformavam em sabão para entregar para os judeus lavarem os seus corpos com o resto da gordura dos outros corpos que haviam sido mortos nas câmeras de gás. Continue. Aqui são alguns dos alojamentos que havia em Auschwitz e em tantas outras indústrias da morte, aonde judeus que não tinham a sorte de serem mortos logo quando chegavam, aguardavam durante anos sofrendo de inanição, sofrendo de desidratação, sofrendo de fome, e muitos deles morriam por doenças e mais um monte de outro tipo de coisas perversas que aconteciam nesses alojamentos. Aqui mostra uma foto onde alguns judeus estão sendo testados por alguns médicos e físicos e estudiosos da Alemanha que usavam judeus como protótipo para testes com seres humanos. Houve um teste que foi comprovado, onde foram separados cerca de 100 pessoas, e essas 100 pessoas, durante todo o restante da vida, tomaram apenas água salgada. E elas então morreram por desidratação e água salubre, enfim, matou elas por completo. E era muito comum os testes de tirar rins e tirar partes do corpo para testar o corpo humano e seus limites. Continuando. Mais uma foto dos testes que foram feitos durante o período nazista. Outra foto. Talvez você diga, pastor, mas isso só foi o nazismo. Não, filho. Isso aqui foi uma bomba que explodiu no ano passado em Sri Lanka, numa igreja cristã, católica, que estavam reunidos, irmãos, estavam buscando a Deus, e mais de 200 pessoas foram mortas, vítimas dessa bomba. Próxima foto. Vocês vão lembrar dessa foto, um menino que foi bombardeado, estava numa lar de crianças e o prédio dele foi bombardeado na Síria. Próxima foto,
Você vai lembrar desse episódio onde vários cristãos foram decapitados pelo Estado Islâmico. Próxima foto. Isso não é muito incomum no mundo. Na verdade, a decapitação de cristãos já acontecia há muito tempo. E aqui vocês vão ver soldados otomanos matando também. Próximo. Mais recentemente no Brasil, esse é o Juan. O menino que foi morto pela sua própria mãe, degolado vivo na frente da sua irmã, e ela, junto com a sua parceira, degolaram ele vivo e fatiaram o corpo dele antes de, mesmo há 1 ano atrás, eles terem castrado o pênis desse menino, porque elas não queriam que ele fosse homem. A gente poderia aqui ficar a noite inteira contando histórias da maldade humana. E talvez você pense, pastor, isso é muito para minha cabeça. Eu não sou como esses monstros. Acredite, Richthofen também achava que não era. Os Nardones também achavam que não eram. Hitler provavelmente achou que estava fazendo uma boa coisa pela humanidade. E tantos outros genocidas, homicidas, também pensaram que estavam fazendo uma boa coisa para a humanidade. A grande realidade que a palavra constata ao nosso respeito é que nós somos potencialmente tão maléficos, malignos quanto Hitler. Um trecho de um livro, muito bom aliás, chamado Verdadeiro Evangelho, de Paul Washer. Ele diz o seguinte: Hitler não era uma anomalia. Hitler não era fenômeno. Hitler era o que cada um neste salão tem potencial de ser. E não somente isso, você precisa entender, ainda em toda a maldade de Hitler, Hitler ainda era restringido pela graça de Deus. E você precisa saber isso, que se não fosse pela graça de Deus restringindo você em seu estado de não convertido, você faria com que Hitler parecesse um coroinha perto de você. O que nós não entendemos é o que a palavra ensina sobre homens. Homens são maus. A humanidade é má. Não. Você não é o ouro de Ofir. Você não é a pérola que Deus decidiu resgatar. Não, não, não. Nós somos maus. Traidores, avarentos, malignos, conseguimos ver pessoas morrendo de fome debaixo dos nossos olhos, sem tão pouco possamos ajudar. Maltratamos, invejamos, traímos, adulteramos. E não adianta fugir da raia, isso é algo comum a todos nós somos malignos, maldosos, não somos justos. Talvez alguns atos de bondade isolada nos colocam em comparação dos outros um pouco melhor, mas eu preciso dizer que até os teus atos de justiça para Deus são comparados como trapos imundos. Não existe virtude nenhuma em nós. O que nós não entendemos é o que a palavra nos ensina sobre homens. Homens são maus. Você diz, talvez eu não concordo. Isso é porque você aprendeu o suficiente para estar no cristianismo, mas você não crê na Bíblia. Se você crê na palavra de Deus, se você crê na pessoa de Deus, se você crê em Deus, você não tem como fugir dessa realidade. Você é mau. Eu sou mau. E qualquer virtude que haja em mim, ela não vem de mim. Ela vem de Deus. Versículo 18. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Como isso é verdade? Como isso é verdade? Nós preferimos, por exemplo, temer ao homem, temer a Celeste que vai cortar a nossa energia, do que, por exemplo, desobedecer a Deus e não entregarmos nosso dízimo. Nós preferimos temer
a nossa esposa, que talvez vai descobrir que você está num lamaçal de pornografia e adultério, do que temer ao Deus que está vendo você mergulhado nisso. Preferimos temer aos nossos amigos, dando a eles uma imagem que está tudo bem, enquanto você talvez seja mergulhado em imoralidade, mentiras, enganos, porfias. Aos olhos do homem, é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e o mundo todo esteja sob o juízo de Deus. Meus irmãos, sabe por que a lei foi nos dada? Para que nós calemos a nossa boca. Sabe por que os 10 mandamentos foram nos dados? Para que diante dele nós nos envergonhamos de quem nós somos, nos humilhemos. Mas a religião, com a sua filha religiosidade, consegue nos levar à arrogância, ao ponto de nós lermos a Bíblia e dizermos: eu estou em paz com Deus, eu estou bem, está tudo certo. Eu preciso dizer para você, é a própria Bíblia que diz que não está tudo certo, é o próprio Deus que diz que está tudo errado, não sou eu. Até porque, meus irmãos, você acha que eu estou em vantagem porque eu estou pregando para vocês? Pelo contrário, eu fui o primeiro a ser confrontado com essas realidades para vir aqui pregar para vocês acerca dessa verdade. Eu sou tão inútil quanto você, eu sou tão mau quanto você, eu sou tão carente e necessitado de Deus, da sua bondade e perdão, quanto você. Portanto, ninguém será declarado justo diante de Deus, baseando-se na obediência à lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do nosso pecado. É a lei que nos mostra o quão malignos nós somos. É a lei que nos coloca em posição de humilhação. É a palavra de Deus que nos coloca no lugar aonde nós estamos, carentes da graça, da bondade de Deus. Não temos virtude em nós para julgar absolutamente ninguém. Não temos virtude em nós para condenar absolutamente ninguém, porque junto com qualquer outro ser humano, somos tão merecedores do inferno quanto Hitler é. Eu não vou acabar esse sermão pesado dessa forma, né? Gênesis conta a história de quando o anjo do Senhor chega até Abraão, e Abraão negocia com Deus. Tem algum justo? Se tiver um justo, eu salvo Sodoma e Gomorra. Deixa eu dizer para você, qual é a nossa esperança? Existe um justo, e Ele é Jesus. E se nós estivermos nele, morarmos na cidade dele, participarmos do corpo dele, nós seremos salvos não por nossos méritos, mas pelos méritos da justiça dele. Essa é a esperança do Evangelho, que Deus é bondoso o suficiente para nos poupar, se tivermos juntamente com o seu Filho Jesus. Por conta da justiça dele, eu e você somos poupados, se estivermos em Jesus. E talvez você se pergunte: pastor, o que é e como é estar em Jesus? Sabe como é estar em Jesus? Estar em Jesus é estar em confiança, em fé, caminhando juntamente com Ele. Estar com Jesus é estar abraçado dEle, não largar a mão dEle.
Estar com Jesus é se firmar e se segurar somente nele, para que juntamente com Ele, assim como Ele ressuscitou, quando nós morrermos, nós juntamente com Ele possamos ressuscitar, porque se Deus encontrar um justo, Ele nos poupará, e glória a Deus que Jesus é Emanuel, Deus conosco, o Deus justo que vem habitar no nosso meio, para que eu e você sejamos salvos pela justiça dEle. Dê uma salva de palmas a Jesus. Se o nosso problema é grave, e a nossa esperança reside apenas em encontrarmos um justo, e Ele é Jesus. Por isso nessa noite, meu irmão, eu quero que você entenda que você não está diante de uma filosofia de vida. Você não está diante de ideias de homens. Você está diante da verdade revelada de Deus, que de maneira assombrosa nos alcançou, para que eu e você pudéssemos ser salvos por meio do homem justo, que é Jesus. Por isso nessa noite eu quero te convidar a se conectar a Jesus, a entrar em Jesus, a ser parte da família de Jesus, a pertencer a Ele, para que por causa dEle, eu e você juntamente sejamos salvos da ira e do juízo de Deus que recairá sobre a humanidade. Baixe tua cabeça, feche seus olhos. Não fomos nós que buscamos a Deus, foi Deus quem nos buscou. Não fomos nós que chegamos até a sala do trono, foi a sala do trono que chegou até nós. Não fomos nós que entramos ao terceiro céu, foi a pessoa do terceiro céu, Jesus, o Verbo de Deus encarnado, que veio viver no nosso meio. Foi Deus que veio nos buscar. Porque nós somos bons? Não, porque Ele é bom. E por meio da fé, nessa noite, Jesus está te convidando a pertencer a Ele, a entregar a sua vida a Ele, e ser parte dessa cidade que será salvo pela justiça dEle. Por isso nessa noite, se você está aqui, e você não vive um relacionamento com Jesus, você não reserva nenhuma esperança para aquilo que acontecerá após a sua morte, eu preciso dizer para você que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Existe esperança, e a esperança é Jesus. Se nessa noite você quer se render a Jesus, no seu lugar, de cabeça baixa, olhos fechados, repita comigo essa oração. Diga assim para Jesus, Ele está aqui, Ele te ouve. Diga assim a Ele: Senhor Jesus, eu reconheço que não existe virtude em mim. Eu reconheço que eu sou mau e que não existe esperança em mim mesmo. Por isso, Jesus, nessa noite, eu abraço a você, eu me submeto a você, eu me humilho e reconheço que você é a única esperança que eu tenho. Perdoa os meus pecados,
e me faça de novo. Eu faço essa oração em nome de Jesus. Amém. Todos de cabeça baixa, olhos fechados. Se você fez essa oração aí no seu lugar, eu queria muito orar por você e colocar essa tua decisão diante de Jesus. Se você fez essa oração, levante uma das suas mãos no seu lugar, eu quero te ver e eu quero orar por você. Aleluia. Aleluia. Quero convidar as pessoas que levantaram suas mãos, se coloque em pé no seu lugar, por gentileza. Não precise ter vergonha, você está em casa. Fique em pé, nós vamos orar por vocês. Quero convidar as pessoas que são da onda, que estão próximos a elas, a eles, para irem até eles e elas e abraçarem. Aí do seu lugar, estenda a mão em oração pela vida de cada uma dessas pessoas que hoje entenderam a mensagem do Evangelho pela graça de Deus. Jesus, nós abençoamos, colocamos diante do Senhor a vida de cada uma dessas pessoas, ó Pai, que hoje decidem entregar-se a Ti. Eu peço a Ti, Pai, que a Tua graça, a Tua bondade possa vir sobre elas e inseri-las, ó Pai, em sua família, pertencentes à Tua cidade, a Nova Jerusalém, a Tua igreja, ao Teu povo. Que o Seu perdão possa lavar, purificar, redimir e trazer, ó Pai, vida nova. Abençoa, ó Pai, a decisão de cada uma das pessoas, ó Pai, e cele-as com Teu Espírito. Nós abençoamos e colocamos a vida delas diante do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Eu quero convidar essas irmãs que abraçaram cada uma das pessoas, para conduzirem elas até o lounge, rapidamente. Nós vamos conversar com vocês, explicar um pouco melhor acerca da decisão que vocês tomaram e abraçar vocês como igreja. Então, irmãs da Onda Dura, podem encaminhá-las. Enquanto isso, dê uma salva de palmas a Jesus. Coloque-se em pé no seu lugar. Fique em pé no seu lugar, vamos orar para encerrar. Estenda suas mãos. Espírito Santo de Deus, obrigado por esse tempo precioso que nós tivemos aqui como igreja, como família. Obrigado pelo privilégio e a graça de poder Te adorar. Obrigado pela graça, Pai, de poder prestar culto, adoração a Ti, porque nem disso nós éramos dignos. O Senhor nos dignificou, e por isso, Pai, nós reconhecemos a Tua graça, a Tua bondade. Eu peço a Ti, Pai, que nessa consciência possamos continuar a nossa semana em adoração, em devoção a Ti, Pai. Abençoa, Senhor, cada irmão que está aqui. Abençoa, ó Pai, os nossos negócios, a nossa casa. Agracia-nos, ó Pai, aonde estivermos, seja, ó Pai, nas nossas empresas, seja nas universidades, seja na nossa casa, que a Tua presença não falte, porque nós carecemos dela, ó Pai. Nós precisamos completamente de Ti, e não temos, ó Pai, nenhum pingo de justiça para barganhar, para trocar favores contigo. Por isso, Pai, nós clamamos pela Tua graça e misericórdia. Abençoa-nos, ainda que nós sejamos maus. Abençoa-nos por Teu amor, pela Tua graça e pela Tua bondade, para que o Senhor seja glorificado na terra e a Tua justiça seja conhecida em todos os lugares. Dá-nos, ó Pai, essa graça e essa bênção, esse privilégio no decorrer da semana. Nós oramos e nos colocamos diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém.